uma oleografia sem remédio. Fito-a sem saber se vejo. Na montra há outras e aquela. Está ao centro da montra do vão de escada. Assim inicia o capítulo 25 do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, do nosso querido Fernandinho. E hoje esse é o último capítulo dessa leitura conjunta, porque levaria uma eternidade gigantesca para ler esse livrão, né? Então eu vou dar uma pausa para ler outros livros nas próximas semanas. Então já se inscreve no canal para você não perder os próximos livros que eu vou ler. O próximo vai ser de Machado de Assis, vai ser um conto de Machado de Assis. Então, se você quiser entender por que Fernando Pessoa, por que Machado de Assis, o que tinha de tão diferente na escrita deles, entre aqui no canal, assista os vídeos, se inscreve, porque a gente faz a leitura conjunta e o objetivo é realmente ler e comentar os trechos para que seja mais digerível, para que seja mais fácil de entender para quem tem dificuldade. Então já manda esse vídeo para algum amigo, algum parente, algum leitor até, que sempre quis ler Fernando Pessoa, que sempre teve curiosidade, mas nunca teve a oportunidade de ler, talvez por falta de ter um livro em casa, alguma coisa assim. E ele pode ler aqui, essa pessoa pode vir aqui assistir, ouvir apenas e ter essa conversa, porque aqui eu vou lendo e vou comentando trecho por trecho, né? Então, para também esclarecer algumas interpretações. Mas é sempre bom lembrar que cada pessoa vai ter a sua própria interpretação dos textos, justamente por ser uma obra de arte, né? As obras de arte têm várias interpretações. Então, a minha interpretação não é a única. Mas o que eu busco fazer aqui é clarear um pouquinho. Se tem algum trecho que é muito poético, eu vou lá e tento explicar com o conhecimento que eu tenho, com a minha experiência que eu tenho como leitora. Então, fica à vontade aí, senta confortavelmente, pega um copo de água e vamos começar a leitura sem mais delongas, a leitura do último capítulo, capítulo 25. Então, a gente começou com o Bernardo Soares, que é o protagonista desse livro. Ele estava andando e viu numa vitrine, tá? Ele viu numa vitrine uma oleografia. Oleografia é uma pintura feita a óleo, né? Provavelmente uma imagem feita a óleo, né? E essa não era a única oleografia que tinha na vitrine. Ele disse que havia outras como aquela. Havia outras e mais aquela. Só que aquela chamou a atenção dele. Essa oleografia em específico, tá? Então, ele escreve assim: fito-a sem saber se vejo. Olha a linguagem poética aqui. Fito-a, fitar é olhar, encarar fixamente, sem saber se vejo. Né? Então, essa é a característica do Fernando Pessoa e do nosso protagonista, Bernardo Soares, que é escrever dessa maneira mais poética, né? Com metáforas. Certo, vamos para o próximo trecho. A gente está na página 32 para quem quiser acompanhar no livro, que tem o link aí na descrição para o livro que está disponível gratuitamente pelo domínio público, tá, gente? Então, vamos continuar no trecho de baixo. Ela aperta a primavera contra o seio e os olhos com que me fita são tristes. Sorri com o brilho do papel e as cores da sua face são encarnado. O céu por trás dela é azul de fazenda clara. Tem uma boca recortada e quase pequena, por sobre cuja expressão postal os olhos me fitam, sempre com uma grande pena. Tá, ele está aqui, então, aparentemente, ele está descrevendo a oleografia. Vamos ler, vamos tentar entender. Ela aperta a primavera contra o seio e os olhos com que me fita são tristes. Então, tem olhos nessa oleografia. Sorri com o brilho do papel e as cores de sua face são encarnado. O céu por trás dela é azul de fazenda clara. Tem uma boca recortada e quase pequena, por sobre cuja expressão postal os olhos me fitam, sempre com uma grande pena. Os olhos me fitam sempre com uma grande pena. Eu acho que há uma mulher nessa oleografia que tem esse olhar triste, esse olhar de pena, que tem um céu atrás dela, que é de um azul bem claro, né? Ele vai descrevendo aqui, parece uma coisa bem, diria, tranquila. Vamos ver se é isso mesmo. O braço que segura as flores lembra-me o de alguém. Ele se lembra de alguém. O vestido ou blusa é aberto num decote ladeado.
Os olhos são realmente tristes. Fitam-me do fundo da realidade litográfica com uma verdade qualquer. Ela veio com a primavera. Os seus olhos tristes são grandes, mas nem é por isso. Separo-me defronte da montra com uma grande violência sobre os pés. Ok, vamos parar por aqui. O braço que segura as flores lembra-me o de alguém. Olha só, então ele olhou para essa imagem. É a imagem de uma mulher. Ela está segurando flores. O céu é azul. Ela tem um olhar bem triste. E o braço dela lembra o braço de alguém. Pro Bernardo Soares, pro nosso protagonista. Quem será que é essa pessoa, né? Ele diz que ela tem um vestido. Os olhos são realmente tristes. Fitam-me do fundo da realidade litográfica e com uma verdade qualquer. Ela veio com a primavera. Então ele compara essa imagem dessa mulher com a primavera. Os seus olhos tristes são grandes, mas nem é por isso. Separo-me defronte da montra com uma grande violência sobre os pés. Montra é a mesma coisa que vitrine, tá, gente? Montra é vitrine. Em seguida ele fala assim: atravesso a rua e volto-me com uma revolta impotente. Revolta por quê? É só um quadro? O que será que ele sentiu alguma coisa muito forte olhando esse quadro? Deixe nos comentários o que vocês acham que ele sentiu. Quem será que é essa mulher? Quais são as teorias de vocês? Porque ele está explicando aqui a oleografia de uma maneira bem poética. Deixa nos comentários o que vocês acham e já deixa o like também para não esquecer, para apoiar o canal, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade também de ler o livro. E vamos continuar aqui. Vamos continuar porque ele atravessa a rua e volta-se com uma revolta impotente. Ok, vamos continuar. Ela segura ainda a primavera que lhe deram e os seus olhos são tristes como o que eu não tenho na vida. Vista à distância, a oleografia tem afinal mais cores. A figura tem uma fita cor de mais rosa, contornando o alto do cabelo. Não tinha reparado. Ok, há em olhos humanos, ainda que litográficos, uma coisa terrível. Um aviso inevitável da consciência. O grito clandestino de haver alma. Ok, aqui estamos numa descrição super poética, super literária. Tá? O Bernardo Soares, ele vai muito pro campo da poesia, da metáfora, da comparação, ok? Então tem muitos trechos que a gente precisa ler 2, 3 vezes para poder entender ou até mesmo para poder sentir, né? Porque esses trechos aqui, pelo que eu estou entendendo, é mais sobre sentimento do que sobre lógica de fato. Porque ele diz assim: há em olhos humanos, ainda que litográficos, uma coisa terrível, o aviso inevitável da consciência, o grito clandestino de haver alma. Então ele está falando, pelo que entendi assim, minha interpretação, os olhos dessa pintura, dessa mulher, na oleografia, eles são humanos e eles mostram algo terrível. Eles mostram uma consciência, ou seja, alguém consciente, que ele chama de haver alma, ou seja, de existir uma alma nessa litografia, nessa representação dessa mulher, nessa pintura. Há uma alma nos olhos dessa mulher. Ele viu, ele se afastou da pintura, ele estava próximo da pintura, ele se afastou, e quando ele se afastou, ele percebeu que essa pintura era muito mais chamativa, tinha muito mais cores. Quanto mais ele se afastava, mais essa imagem ficava aparente, e ele percebeu uma coisa terrível, ele chama de coisa terrível, o haver consciência naqueles olhos daquela mulher, daquela pintura. Haver alma. Ele chama isso de haver alma. Haver consciência, haver alma. E ele chama isso de algo terrível. Tá? Interessante. Vamos continuar. Agora estamos na página 33, para quem quiser acompanhar. Com um grande esforço, ergo-me do sono em que me molho e sacudo, como um cão, os úmidos da treva de bruma. Ele estava sonhando? E por cima do meu desertar, numa despedida de outra coisa qualquer, os olhos tristes da vida toda,
desta oleografia metafísica que contemplamos à distância, fitam-me como se eu soubesse de Deus. Agora estou confuso. Agora eu realmente estou em dúvida. Será que ele realmente viu a oleografia numa vitrine ou foi um sonho que ele viu uma oleografia numa vitrine? Né? E agora ele chama ela de metafísica, ou seja, ela não está num campo mais material, ele está num campo mais abstrato, essa oleografia. Ok. Então ele diz que aqueles olhos continuam fitando ele como se ele soubesse de Deus. Olha que expressão bonita e puramente poética. Ok. Os olhos tristes da vida toda, desta oleografia metafísica que contemplamos à distância, fitam-me como se eu soubesse de Deus. Ok, vamos continuar. No próximo trecho, a gravura tem um calendário na base. Agora ele está dando mais informações sobre a oleografia. Ele já está dizendo que tem um calendário na base, né, provavelmente na parte mais baixa da gravura. Vamos ver o que ele diz. É emoldurada em cima e embaixo por 2 réguas pretas de um convexo chato mal pintado. Entre o alto e o baixo do seu definitivo, por sobre 1929, com vinheta obsoletamente caligráfica cobrindo o inevitável 1º de janeiro, os olhos tristes sorriem-me ironicamente. Então é uma pintura de 1º de janeiro de 1929. Olha só o quão velha ela é. 1º de janeiro de 1929. Caramba! 1º de janeiro de 1929, pós Primeira Guerra Mundial, né? Interessante. E ele está descrevendo ela mais agora concretamente. Então, provavelmente é uma oleografia que não era um sonho. Provavelmente ele realmente viu, mas talvez ele ficou com essa imagem na cabeça, né? Em 1929, 1º de janeiro. Os olhos tristes sorriem-me ironicamente. Interessante. Vamos para o próximo parágrafo. É curioso de onde, afinal, eu conheci a figura. No escritório há, no canto do fundo, um calendário idêntico, que tenho visto muitas vezes. Então é por isso que essa oleografia, essa pintura chamou a atenção dele. Ele já tinha visto essa pintura num calendário que tinha no escritório onde ele trabalha. No escritório há, no canto do fundo, um calendário idêntico, que tenho visto muitas vezes. Interessante. Mas por um mistério ou oleográfico ou meu, a idêntica do escritório não tem olhos de pena. É só uma oleografia. É de papel que brilha e dorme por cima da cabeça do Alves Canhoto o seu viver de esbatimento. Então ele está dizendo que a pintura do escritório não tem aquele olhar de pena. Há alguma coisa diferente. A mulher da pintura no escritório é diferente da mulher que ele viu na vitrine, da pintura da vitrine. Vamos continuar. O último parágrafo do capítulo 25 para a gente terminar. Quero sorrir de tudo isto, mas sinto um grande mal-estar. Sinto um frio de doença súbita na alma. Não tenho força para me revoltar contra esse absurdo. A que janela, para que segredo de Deus me abeiraria eu sem querer? Para onde dá a montra do vão de escada? Que olhos me fitavam na oleografia? Então, ele está aqui, nesse último parágrafo aqui, ele está muito confuso. Ele não sabe, ele não entende exatamente, ele sentiu uma revolta, mas ele não entende a origem dessa revolta que ele sentiu ao ver os olhos, ao ver a pintura daquela mulher. Mas o certo é que aquela pintura fez ele sentir algo muito forte. Essa revolta que ele não sabe de onde é. E ele diz, quero sorrir de tudo isso. Mas sinto um grande mal-estar, sinto um frio de doença súbita na alma. A imagem da pintura fez ele se sentir quase doente na alma. Não tenho força para me revoltar contra esse absurdo. Ele chama essa sensação de absurdo, essa sensação que a pintura trouxe para ele, e é só uma pintura que estava ali só existindo, que estava ali parada, e mesmo assim foi capaz de trazer essas sensações confusas, conflitantes para o nosso personagem, para o nosso protagonista. A que janela, para que segredo de Deus me abeiraria eu sem querer? Então ele está falando que essa pintura
trouxe ele para algum segredo, que ele se abeirou, ou seja, chegou próximo desse segredo. Talvez por isso que ele tenha tido essas sensações borbulhantes. Para onde dá a montra do vão de escada, a vitrine, né? Que olhos me fitavam na oleografia, e agora ele já está perguntando quem que era aquela mulher, né? Que aparentemente ele sentiu algo muito forte. E vamos terminar aqui esse último capítulo. Ele continua. Estou quase a tremer. Ergo involuntariamente os olhos para o canto distante do escritório, onde a verdadeira oleografia está. Levo constantemente a erguer para lá os olhos. E assim termina o capítulo 25. Assim termina também a leitura conjunta do livro do Desassossego por agora, ok? Então eu vou parar por aqui. Esse livro é bem grande. Eu recomendo totalmente a leitura, tá? Eu recomendo a leitura. Vocês veem o quanto esse livro ele tem muitas emoções em um só capítulo. Olha só quantas emoções a gente passou, né? Ele viu, então, para resumir esse capítulo, ele viu uma oleografia, uma pintura numa vitrine, né? E essa pintura fez ele se sentir confuso, porque lembrou ele de alguém, porque ele chegou perto de um segredo de Deus que ele não deveria ter chegado. Há algo que essa pintura projetou nele, que ele sentiu dentro de si como se fosse algo dele mesmo. Essa pintura falou mais sobre ele do que sobre a própria pintura. E acho que é legal trazer essa mensagem nesse último vídeo da leitura conjunta, que é como a arte, mesmo que ela só esteja existindo no cantinho dela, ainda é capaz de nos fazer trazer sentimentos estranhos que a gente nem conhece dentro de nós mesmos. Só a arte é capaz de fazer isso, né? Seja ela um desenho, uma pintura, ou um livro, ou uma música, né? Quantas coisas a gente já sentiu pela primeira vez através de uma arte que a gente nunca sentiria em qualquer situação. Isso foi o que aconteceu aqui com o Bernardo Soares, tá? Com o Bernardo Soares, nosso querido protagonista, tá? E como eu falei, recomendo a leitura desse livro. Você percebe como que a gente pode pensar mais no ser humano e na sociedade e na arte através desse livro. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo resumindo a leitura, enfim. Não sei, deixem aí nos comentários também que outros livros clássicos e que sejam rápidos, né? Pra gente poder continuar fazer leituras conjuntas, se vocês quiserem. Então deixa aí nos comentários recomendações, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião sobre esse trecho. O que você acha que o Bernardo Soares sentiu? Deixa suas teorias, né? E recomende esse vídeo para mais e mais pessoas poderem ter a experiência de ler conjuntamente o livro de Desassossego de Fernando Pessoa. E esse, senhoras e senhores, foi o livro do Desassossego. Espero que tenham gostado. Espero que continuem lendo. E até a próxima semana.